Direito trabalhista, doutor José Otávio já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor José Otávio. Boa tarde, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem, cheio de perguntas aqui. Olha que hoje a gente vai abusar aí dos conhecimentos do doutor José Otávio. Vamos lá. A nossa primeira pergunta, doutor José Otávio Crespo, é da Júlia, de Alvorada. Ela pergunta o seguinte, preste atenção você em casa. Se eu entrar com um pedido de rescisão indireta, vai constar alguma anotação na minha carteira de trabalho? O novo empregador tem como saber que eu saí da empresa anterior e como ela saiu da empresa anterior? Essa é sempre uma dúvida, né, que o trabalhador tem. Nós já falamos até a questão da justa causa, né? Sim. Essa é a mesma coisa da justa causa. Na carteira de trabalho nunca vai constar o motivo da saída, né? O que pode constar na carteira de trabalho? A admissão, quando o trabalhador entrou no trabalho, a despedida e não o motivo por qual foi extinto esse contrato de trabalho. Vai constar também o quê? Os aumentos salariais, alterações de função, se é contrato temporário ou não, ou contrato de experiência. Agora, não vai constar o motivo do desligamento, o motivo da despedida, justa não causa. Vai constar justa causa, não vai constar atestados médicos, não vai constar nada que desabone o trabalhador. Então, esse trabalhador não precisa ter receio, nunca vai constar na carteira de trabalho nenhum tipo de anotação desabonatória. Porque é uma dúvida recorrente, as pessoas ficam com medo, muitas vezes, também de pedir, né? É uma lenda, na verdade. As pessoas têm medo. Se eu for despedido por justa causa, não vou conseguir emprego. Ou rescisão indireta, vai ficar marcado, né? Falam até, minha carteira vai ficar suja. Não acontece nada disso. Nada é anotado na carteira de trabalho, a não ser a data da admissão, despedida, alteração de função, se é contrato de experiência ou não, e férias também, né? Que são anotadas. É verdade, que é anotado. Fora isso, nada mais é anotado na carteira. Então, o trabalhador não precisa ter ficar com medo. Essa preocupação. Perfeito. O Antônio aqui de Porto Alegre pergunta o seguinte, doutor José Otávio. Tenho 2 anos de empresa, não tem nenhum depósito no meu FGTS. Isso já aconteceu, viu, gente? Falei com o meu gerente e ele disse que a empresa pode optar em depositar tudo quando eu sair da empresa. Eu já ouvi isso, doutor José Otávio. Essa informação é verdadeira? Não, essa informação não é verdadeira. Primeiro assim, às vezes eu vejo muita confusão no trabalhador quando ele fala, o meu FGTS está sendo descontado e não está sendo pago. Então assim, para o trabalhador entender, nunca o FGTS é descontado do trabalhador. O FGTS sempre é depositado numa caixa, numa conta da Caixa Econômica Federal, aberta em nome do trabalhador para fundo de garantia, para o FGTS. E o empregador tem que depositar todo mês 8% sobre o valor da remuneração nesse depósito da Caixa Econômica Federal, nos depósitos de FGTS. Então não tem essa possibilidade do empregador só depositar ao final. Até porque se ele só depositar ao final e houver essa mora, esse atraso nos depósitos de FGTS, o trabalhador pode ingressar com uma ação e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Que nós já falamos aqui várias vezes que a rescisão indireta é quando o trabalhador aplica a justa causa na empresa. Sim, porque aí o trabalhador tem 5, 6, 7, 8, 10 anos e aí fica todo o FGTS. Aí prescreve, né? Nós já falamos, o trabalhador não pode... Havendo muito grande o atraso, mais de 5 anos, começa a prescrever o FGTS. Aí o trabalhador perde o FGTS. Olha o perigo. Então é importante ficar, porque tem como controlar a conta, né? Sim, exatamente. Hoje em dia com acesso ali digital, acesso, né? Tá lá. Tá ali, já acessa o extrato, pede para a empresa, coloca em dia. Não existe essa possibilidade da empresa só pagar ao final, isso não existe. É obrigado a pagar mensalmente, fazer o depósito mensal. O recolhimento mensal. Exatamente. Perfeito. Doutor Zé Otávio, uma outra situação também que são das mulheres grávidas, né? A gente tem a pergunta aqui da Carol lá de Imbé, que diz o seguinte, eu fui despedida grávida, mas nem eu sabia da gravidez. Posso entrar com um processo? Ganharia o quê? Bom, nós já falamos também, o que é estabilidade gestante? É desde a concepção da gravidez até 5 meses após o parto. Esse é o período de estabilidade que a mulher não pode ser despedida. Né? A estabilidade não é só em prol da mulher, mas também do nascituro, do bebê que ela carrega na barriga. Né? Então, independente da empresa saber ou da empregada saber, se houver despedida neste período, ela tem direito à estabilidade. Qual é a diferença? Se ela for despedida e descobrir que está grávida e ainda estiver no período, vamos supor, o bebê dela tem 2, 3 meses, ela teria ainda estabilidade. Ela pode ingressar com uma ação trabalhista e pleitear o quê? A reintegração desse período que ainda resta de estabilidade e a indenização do período que já decorreu, desde a data que ela foi despedida. Agora, se o bebê dela já tiver 6, 7 meses, não tem mais estabilidade, mas ela tem direito a ingressar com uma ação indenizatória desse período todo que ela foi despedida, que ela tinha estabilidade. Então, o fato de saber ou não saber, isso é uma dúvida também, né? Não muda o direito da empregada. Da empregada. Ela tem direito à estabilidade. Perfeito. Bom, o Pedro de Esteio pergunta o seguinte, eu trabalhava em uma empresa de construção em Santa Catarina
e em agosto eu fui transferido para Porto Alegre, até terminar a obra. Eu tenho direito a receber alguma coisa a mais pela transferência de estado? Bom, primeiramente o que a gente tem que entender é que o trabalhador nem sempre é obrigado a aceitar a transferência. Aí nós temos que analisar caso a caso, analisar o contrato de trabalho, se há previsão de transferência ou não. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos supor que esse tenha autorização ou pactuação de transferência. Se ele foi transferido de forma provisória, o que ele vai ter direito? A um acréscimo de 25% sobre o salário em razão da transferência provisória. E esse acréscimo vai ter que durar enquanto durar essa transferência provisória. Então ele vai ter direito a um acréscimo de 25% mensalmente sobre o salário dele. Não tem uma questão também de quando o trabalhor viaja também, pode ser por um dia ou dois... Não, aí é questão das horas extras. Adicional de viagem? Não, aí é questão das horas extras. Aí é outra coisa, é a questão da jornada de trabalho. Perfeito. Aí transferência é outra coisa. Transferência provisória, o que acontece? Como ele diz aí na pergunta, ele é de outro estado, de Santa Catarina, e veio provisoriamente para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? É uma transferência provisória. Acabada a obra, ele volta para o local onde ele foi contratado. Então, nesse período, todo o período que ele está aqui no Rio Grande do Sul, ele tem direito a receber um adicional de 25% sobre o salário dele, porque ele veio de forma provisória. É muita coisa, muita dúvida, por isso que o doutor Zé Otávio está aqui para esclarecer para a gente. Uma outra questão também, agora complicada, doutor Zé Otávio Crespo, que é do Sérgio de Cachoeirinha, que ele diz o seguinte: eu sofri um acidente de trabalho e perdi 2 dedos em uma prensa. Houve falha da máquina. Fiquei 2 anos no INSS, me recuperei e voltei a trabalhar na empresa. É verdade que por estar ainda trabalhando na empresa eu não posso entrar com um processo? E se eu entrar, posso receber uma justa causa? Se entrar com um processo, o que eu ganharia? Bom, vamos lá. Primeiro é essa lenda urbana, né? Independente de sofrer acidente de trabalho ou não, todo trabalhador, mesmo trabalhando na empresa, ele pode ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa dele, a empresa que ele está trabalhando. Porque não é um ato ilícito, ele está exercendo um direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Sim. Ou seja, se o trabalhador acha que não está tendo algum direito violado, o que ele tem que fazer? Procurar o Poder Judiciário, que vai decidir se efetivamente está tendo um direito violado ou não. Mesmo trabalhando na empresa. Mesmo trabalhando. Não é ato ilícito, não pode ser despedido. Não tem motivação nenhuma por justa causa, ele não está cometendo nada errado. Pelo contrário. Quem é que tem que resolver os conflitos? Vai ser ele mesmo? Não. É o Poder Judiciário. Então ele tem que buscar o Poder Judiciário para resolver o conflito. A questão do acidente de trabalho é um pouquinho diferente, porque ele tem ainda estabilidade, ele sequer pode ser despedido. O trabalhador que sofreu acidente de trabalho e gozou do auxílio acidentário do INSS, mais de 15 dias de afastamento, ele vai ter a estabilidade de 1 ano quando ele retornar do INSS. Então, esse trabalhador sequer pode ser despedido, a não ser por justa causa. Sim. Então, retomando, o fato do trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho e ter voltado a trabalhar na empresa ou estar trabalhando, não impede que ele ingresse com ação trabalhista. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse trabalhador, se sofreu um acidente de trabalho, ele tem uma série de direitos. Inclusive, pela pergunta, ele disse que foi culpa da empresa. Foi falha da máquina. O que ele tem direito? O que ele vai ter direito? Ao lucro cessante, o que é isso? Nesses 2 anos que ele ficou afastado, ele recebeu do INSS. Então, ele deixou de receber o salário da empresa por culpa da empresa. Então, ele tem direito o quê? A buscar esses 2 anos de salário que ele não recebeu. Então, ele tem direito de receber do INSS e da empresa. Então, ele tem direito a ingressar na justiça e receber esses 2 anos da empresa. Além do mais, ele sofreu perdeu 2 dedos, sofreu um dano moral. Tem direito a postular um dano moral. Com a amputação, por óbvio que ele sofreu um dano estético. Então, ele tem direito também a postular um dano estético. E, por fim, como houve uma amputação, por óbvio que ele teve uma redução da capacidade laboral. Sim. Então, ele tem direito o quê? A postular um pensionamento. Aí eu já falei aqui, quando eu falo pensionamento, não tem nada a ver com o INSS. Quem é que tem que pagar esse pensionamento? É a empresa. Esse pensionamento pode ser a vida toda, receber uma pensão da empresa, ou receber de uma vez só, quando ele postula receber de uma vez só, até para que ele possa se refazer do acidente que amputou os 2 dedos. Sim, é que a gente às vezes fala assim, o doutor Zé Otávio já comentou aqui, mas quantos direitos aí para o trabalhador contra a empresa? Mas a gente já comentou aqui, colocou de uma maneira bem interessante, mas é uma empresa, Cláudio, imagina o tamanho de uma empresa e o trabalhador mutilado. E vou te dizer assim, eu que tenho bastante experiência, 23 anos,
Nós vemos casos de empresa que os trabalhadores são obrigados a trabalhar em máquinas interditadas pelo Ministério Público do Trabalho. Meu Deus. Porque querem produção e querem lucro. E o trabalhador que se lixa. Que se der problema, deu. Exatamente. Então, se houve uma falha numa máquina, o trabalhador não pode ser obrigado a conviver com uma amputação e não ter responsabilidades. Perfeito. Eu acho que essa só para você entender, né? Não precisa ficar com medo nem com vergonha aí de buscar os direitos, né? Uma outra pergunta, uma outra questão, doutor Zé Otávio. Trabalho em altura. O Manuel de Santana do Livramento diz o seguinte: trabalho em altura e não recebi nenhum treinamento, sequer os EPIs necessários, como as botinas e os cintos ali, né, para aprender, no caso de altura, né? Tenho direito à periculosidade? Outra pergunta que é recorrente. É bastante recorrente. Bom, nem todo trabalho que é perigoso dá direito a receber o adicional de periculosidade. O que é o adicional de periculosidade? É um adicional de 30% sobre o salário contratual que ele recebe. Só que para ser periculoso, ou seja, receber esse adicional, tem que estar previsto em lei. Então, nós temos uma série de atividades que estão lá previstas na legislação que dá direito a receber o adicional de periculosidade. Trabalhar em altura não dá direito a receber o adicional de periculosidade porque não está previsto em lei, apesar de ser uma atividade de risco. Pois é. Agora, o que acontece? O trabalhador que trabalha em altura, sem EPIs, como esse trabalhador narra na pergunta, sem EPIs, sem treinamento, ele está exposto ao risco. Então, ele tem direito o quê? De pleitear uma indenização por danos morais, que o nosso tribunal aqui tem deferido nestes casos, quando há um trabalho de risco, sem treinamento e sem EPIs. Os EPIs, para o pessoal entender, é equipamento... De proteção individual. De proteção individual. Outra coisa que é sempre importante, eu gosto de dizer para os meus clientes, e aí para o telespectador também, não existe equipamento de proteção individual coletivo. EPI... Já está dizendo, é individual. EPI é quando o trabalhador recebe. Aquele equipamento que fica lá para todos usarem, sem dono, não tem validade. O que vale é o EPI, aquele que o trabalhador recebeu, pessoal para usar. Eu não sabia disso. Exatamente, é importante isso também. Muitas vezes a gente vê em câmaras frias, né? Pois é. Aquela japona térmica lá, coletiva. Aquilo não é EPI. EPI é quando o trabalhador recebe para ele usar nas atividades dele. Como instrumento de trabalho. Exatamente. Perfeito, perfeito. O Matheus de Pelotas pergunta o seguinte, doutor Zé Otávio. Fiz a opção pelo saque aniversário do FGTS. Essa é outra dúvida também. Se eu for despedido, é verdade que não consigo sacar o FGTS? Infelizmente é verdade. E aqui, na verdade, isso não foi explicado para o trabalhador, né? Mas todo trabalhador que fez opção pelo saque aniversário, quando ele é despedido, ele não vai poder sacar o saldo dele do FGTS. Vai poder sacar a multa. Sim. Mas aí tu pega em contratos muito longos, a pessoa tem lá 20, 30 mil, vai lá sacar, não pode sacar porque fez opção pelo saque aniversário. Tem que esperar 2 anos, só vai poder sacar a multa dos 40%. Pô, ninguém falou isso, doutor. É esse que é o problema, né? Não avisaram, muita gente foi lá correndo. Fez aqueles saques que são valores até pequenos, autorizados, e aí não pode sacar o saldo que tem na conta de FGTS. E o trabalhador tem que avaliar. Que na verdade o problema é que ele já fez essa opção. Sempre quando chega, ele já fez. Ele só vai descobrir quando ele é despedido. Esse que é o problema, né? Tem que ter aviso. É como diz a minha filha, Inclusive há um projeto de lei para alterar, né? Para mudar, né? Exatamente, para mudar, porque isso é um problema para o trabalhador, né? Sim. Muitas vezes precisa daquele saldo, está contando com aquele saldo e não vai poder usar, exatamente. Uma outra questão também, doutor Zé Otávio, é da Laura, que pergunta o seguinte: trabalho em um mercado, estão me obrigando a passar acetona na data de validade das cervejas vencidas e colocar nova data. Ela não concorda e ela está perguntando se pode pedir, então, a rescisão indireta. Bom, vamos lá. Alterar a data de validade de produtos é um crime contra o consumidor. Então, por óbvio que o trabalhador não é obrigado a cometer um crime. Essa é uma atividade ilícita, né? Então, o fato do empregador querer obrigar que o trabalhador cometa um crime, que é falsificar a data de validade de produtos comestíveis, dá direito do trabalhador, dessa trabalhadora, postular a rescisão indireta. Sim, ela está sendo obrigada a cometer um crime. O único problema que vai ter no caso concreto é provar, né? É provar que isso aconteceu. Porque normalmente é difícil prova, né? Pois é, né? Como é que vai dizer que o cara que diz para ela... Vai ter, não, vai gravador. Gravar é uma das formas. Tem certeza que eu tenho que alterar a data lá do vencido? Exatamente. Seria uma forma. Isso, tá? Senão eu te demitir se não fizer o que eu estou mandando. Exatamente.
Para encerrar, doutor José Otávio, tem uma outra questão que a gente foi falando aqui no programa, aqui, que também é uma grande dúvida, e saiu a notícia na Folha de São Paulo: sindicato cobra 12% de contribuição e exige R$ 150 para recusa. E acabou gerando polêmica aí após decisão do STF. Está aí na nossa tela aí para dizer que, olha aqui, ó, tá aí, tá nas redes sociais. Uma vergonha, né? O que nós podemos dizer? Uma vergonha. Abuso de sindicato. Aí, naquele dia, nós defendemos, no último programa, defendemos a atuação sindical. Sim. Agora, este caso é um nítido caso de abuso. Aí já caiu no outro lado. Exatamente, está abusando, né? E não tem cabimento isso, né? Exigir uma multinha ali, caso... Não, vamos supor, o que ele está pedindo? 12%, que é um valor muito alto, sim, absurdo, né? 12% de contribuição. Do salário. E, exatamente, imagina. E quem se opor tem que pagar R$ 150, não tem cabimento. O que vai acontecer? O Poder Judiciário, com certeza, né, vai anular os efeitos, né, dessa convenção coletiva, né? Isso é de um sindicato de São Paulo, né? São de Paulo, Sorocaba, ali, que a gente está vendo, E aí diz assim, após decisão do STF, a decisão do STF, quem já falou? Que nós falamos semana passada, que autorizou que houvesse a nova contribuição sindical. Sim. Né, que aqui eu comentei, não teria um valor, os sindicatos vão poder arbitrar esse valor lá nas convenções coletivas, a periodicidade, a forma que vai ser cobrada, e aí gera os abusos, né? Quando era imposto sindical, nós sabíamos quanto que ia ser cobrado, né? E qual a periodicidade. Agora, com essa nova forma que o Supremo Tribunal Federal autorizou, que é cobrar dos sindicalizados e daqueles que não são sindicalizados, e vai dar essa série de problemas, né? Tá bom, doutor José Otávio Crespo, olha aqui, ó, exija os seus direitos aí na área trabalhista, né? Se tiver dúvidas, alguém tiver dúvidas, por favor, José Otávio. O nosso Instagram lá, Crespo Advogados, temos o WhatsApp também, que é o 986... Esqueci até o WhatsApp agora. 964039. Tá aí, ó. Tá aí na tela ali. José Otávio Crespo. 96403999. Se colocar... Repita, por favor. Vamos no Instagram, Crespo Advogados. Crespo Advogados, ou no canal no YouTube, né? Tem lá no YouTube também. É só digitar no Google aí, José Otávio Crespo ali, Crespo ou Crespo Advogados, que vai aparecer lá, o Instagram e também lá para mandar o direct, e também o canal no YouTube lá, que eu faço uma singela participação e que tem muito material explicativo lá, né? Tá muito bom lá. Modéstia à parte, tá muito bom. É pior que é verdade mesmo. E o número de inscritos tem acompanhado, tá subindo. Tá subindo, sim. Coisa boa. Doutor José Otávio, obrigado mesmo por esclarecer as dúvidas. Não tenha vergonha, você só está buscando os seus direitos. Obrigado, doutor José Otávio. Eu que agradeço, sempre um prazer, Cláudio. Obrigado. Roda a vinheta.